Justiça e Você está no ar. O programa de hoje mostra o desenvolvimento de um projeto que está ajudando crianças da região do Seridó a compreender melhor o que é ser cidadão. Em Currais Novos, o projeto Polícia Mirim, mantido pelo Fundo para a Infância e Adolescência, já transformou a vida de dezenas de crianças e jovens da região. E você vai ver também quais os casos onde o processo judicial por danos morais se justifica e o que fazer com as prestações do veículo financiado quando ele é roubado. Será que é preciso continuar pagando as parcelas ou o proprietário tem outra alternativa? O Justiça e Você volta em instantes. Enquanto isso, confira os fatos que marcaram o Poder Judiciário norte-riograndense esta semana. Até já! A Corregedoria de Justiça do Rio Grande do Norte vai realizar uma série de audiências públicas com o objetivo de ouvir as boas práticas que vão resultar no aprimoramento do trabalho do Judiciário. A Corregedora-Geral de Justiça, a desembargadora Maria Zeneide Bezerra, está aqui para explicar para a gente como é que vai funcionar essas reuniões. A ideia principal é de aproximar, de a gente ter um resultado, de a gente conseguir, através da missão, conseguir aqueles valores que são a credibilidade, o entusiasmo da população em razão do judiciário. A gente construir um planejamento não só com nossos juízes, nossos servidores, as instituições, a OAB, Defensoria, Ministério Público, etc., mas também, principalmente, com as ideias do povo. A primeira já está marcada para a cidade de Patu e acontece no dia 7, às 2 horas da tarde. Como é que o pessoal lá de Patu pode fazer para participar dessa audiência? Pois é, eles vão, sem qualquer formalidade, nós vamos estar lá em Patu, ou para ouvir, né? Você chegue lá, tem um livro, um caderninho só para você colocar seu nome, só para a gente saber quantas pessoas passaram ali. Vamos para Patu inicialmente, depois vamos para Alexandria, né, no outro dia, no dia 8. No dia 9, vamos estar em Pau dos Cerros. E a comunidade, claro, que tem interesse que os serviços do Judiciário melhorem e, naturalmente, a gente vai ter bastante gente para dar opinião, para dar sugestão. Obrigada pelas informações. Desembargadora Maria Zeneide Bezerra, Corregedora-Geral de Justiça do Rio Grande do Norte. Todo o calendário com as audiências previstas para o mês de fevereiro já está disponível no site da Corregedoria-Geral de Justiça. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o desembargador Expedito Ferreira, deu posse aos novos dirigentes do Foro da Comarca de Natal. O juiz Nilson Cavalcante assume a direção do foro durante o biênio 2017-2018. O novo diretor substitui o juiz Madson Ottoni, que esteve à frente do Fórum Miguel Seabra Fagundes durante os últimos 4 anos. Nosso desafio é fazer cumprir as metas estabelecidas pelo desembargador Expedito Ferreira. A valorização dos servidores e magistrados, a correção do nosso sistema de informática dos processos virtuais, entre outros desafios. Por exemplo, o maior deles é resgatar a autoestima dos nossos servidores. Dr. Nilson é um juiz com todos os predicados para fazer uma grande gestão, né? É um juiz muito equilibrado, é um homem muito ponderado, de fino trato. Então eu tenho certeza que estamos em boas mãos. Em Currais Novos, na região do Seridó, um projeto realizado em parceria entre uma escola e um grupo de policiais militares está ajudando jovens a compreenderem melhor o significado de cidadania. O projeto Polícia Mirim é mantido com o apoio do FIA, o Fundo para a Infância e Adolescência. Para ocupar o tempo livre de crianças e adolescentes e ensinar práticas de convivência com a sociedade, baseadas na disciplina e respeito ao próximo, um diretor de uma escola e um grupo de policiais militares da cidade de Currais Novos, distante 190 quilômetros de Natal, criaram há 6 anos o projeto Polícia Mirim. O lema, construindo sonhos e mantendo valores. Nós temos ordem unida, cidadania, reforço escolar de matemática, português, história, informática, relações humanas, teatro,
dança, práticas esportivas. O projeto é baseado na hierarquia militar. O aluno inicia como soldado mirim e, após 3 anos, pode se tornar oficial da Polícia Mirim e, a partir daí, auxiliar nas atividades. Exemplo disso é Jefferson Santana, ou melhor, Coronel Jefferson Mirim. Começou como soldado mirim na primeira turma do projeto e hoje é monitor da Polícia Mirim. Faz palestras e também organiza a tropa nas atividades e nas participações em eventos. O Polícia Mirim ele engloba todos os valores de um bom cidadão. Um bom cidadão é esse que a maior missão do projeto é fazer com que todos os policiais mirins futuramente se tornem bons cidadãos, que sejam bem vistos. Valores como a união, como o amor ao próximo, né? Essa questão de solidariedade, a honestidade, são valores que a gente é aplicado aula aqui. São valores esses que são cobrados dos alunos. O Coronel Mirim é incentivo para boa parte das turmas, inclusive para o soldado Mirim Wellington. Há 1 ano no projeto, ele conta que consegue sentir a própria mudança de comportamento com os amigos, na escola e principalmente em casa. Quando entrei nesse projeto, eu comecei a ver que a vida é preciosa. Então, eu me esforcei mais nos estudos, melhorei em casa. Várias coisas aconteceram aqui que puderam me mudar. O projeto Polícia Mirim foi um dos que recebeu recursos provenientes do Fundo da Infância e Adolescência. O dinheiro foi usado na compra do fardamento dos alunos, material didático e escolar, produtos esportivos, entre outros. Felizmente, na maioria dos municípios, o Fundo da Infância ele não está funcionando e em Currais Novos, a partir do ano de 2010, com a intervenção do Poder Judiciário, nós sensibilizamos a população através de audiências públicas, através da doação própria do magistrado, dos servidores do fórum para o Fundo da Infância e Adolescência, e a partir dessa sensibilização as pessoas começaram a compreender o que é o Fundo da Infância e Adolescência e os projetos sociais que existiam no município de uma forma bastante complicada em razão da falta de recursos, passaram a receber esses recursos do Fundo da Infância e Adolescência e o Judiciário passou até a poder fazer um melhor trabalho, principalmente com os adolescentes envolvidos em ato infracional. Somos muito felizes. Hoje em dia, no nosso projeto, estamos com mais de 20 alunos que fazem parte do IFRN. Né? Temos alguns já empregados também em outros empregos. Muitos que se formaram conosco aqui nos 3 anos já são auxiliares, são monitores. Então, para nós é muito gratificante. O Fundo para a Infância e Adolescência foi regulamentado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente para captar e aplicar recursos em ações de proteção e defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes em todo o país. E se você se interessou, procure os órgãos de apoio à criança e ao adolescente do seu município. O juiz Edno de Almeida Júnior, da Primeira Vara Civil de Mossoró, condenou a Impactos Comercial Limitada, conhecida popularmente por Telex Free, a devolver R$ 8.720 com juros e correção monetária a um investidor. Nos autos, o investidor afirma que as propagandas da empresa prometiam uma boa remuneração, porém teve grande prejuízo e perda no investimento. Para o magistrado, o sistema usado pela Telex Free é considerado como pirâmide financeira, prática vedada no Brasil. Mesmo assim, o ressarcimento do investidor se justifica para evitar a caracterização criminal de enriquecimento ilícito por parte da empresa. Vamos agora para o intervalo. Na volta, as razões que justificam um processo por dano moral e o que fazer com as prestações quando o carro financiado é roubado. Enquanto isso, aproveite para acessar a página oficial do TJRN no Facebook e confira quais são os assuntos mais comentados e compartilhados por lá. Siga o TJRN no Facebook e interaja você também. O Justiça e Você volta já. O Justiça e Você traz agora um tema do direito que, apesar de ter sido muito popularizado nos últimos anos, ainda gera muitas dúvidas: o dano moral. Por ser uma questão subjetiva, deve ser tratado caso a caso. Para entender melhor quando um processo judicial por dano moral se justifica, confira a próxima reportagem.
Há 3 anos, o corretor de imóveis Luiz Henrique foi agredido fisicamente durante uma festa. Ele procurou a polícia para registrar o caso e, devido às consequências do ato, foi aconselhado procurar a justiça. Procurei um advogado e esse advogado me aconselhou a gente entrar num juizado especial. Nós entramos, o processo foi muito rápido, não sabia que era dessa forma. Foi sentenciado em 4 meses e a gente, graças a Deus, recebemos uma indenização boa para os padrões da época. O que Luiz Henrique não sabia é que casos como esse, além de serem enquadrados como lesão corporal, segundo o Código Penal brasileiro, por terem gerado constrangimento, ocasionam também o dano moral. O dano moral, em resumo, ele é aquele dano que não traz prejuízos materiais ao indivíduo, mas sim causa danos à sua personalidade. A exemplo de danos à imagem, à honra da pessoa. O especialista ressalta que nem todo ato ilícito é causa de dano moral. Para que um pedido de reparação ou indenização aconteça, é necessário que o dano moral seja comprovado. Nós temos as normas gerais que tratam do assunto, mas efetivamente cada caso é um caso. E nós, advogados, temos que ter a responsabilidade também de especificar para o cliente quando ele tem realmente direito ou não. E isso vai muito também de acordo com que a jurisprudência, o que os tribunais brasileiros têm definido como sendo passível de indenização por dano moral. Temos que ter a responsabilidade também nos casos em que aquela pessoa nos traz um caso que não é passível, também não levar ao judiciário situações que a gente sabe que lá na frente não vão dar o retorno que a pessoa espera. Entre as causas mais comuns de processos por danos morais estão a suspensão indevida de fornecimento de água ou energia elétrica, inscrição indevida em instituições de proteção ao crédito como SPC e Serasa, erros médicos e cobranças abusivas ou constrangedoras, entre outras. Os casos mais frequentes de danos morais nos juizados estão associados às relações de consumo. Geralmente, as partes têm problema na prestação do serviço ou falhas no produto e, associados a esses pedidos de reparação em razão destas falhas, eles entram com ações pedindo tanto a reparação como o dano moral decorrente desse tipo de prestação errada, de prestação incorreta. Nos juizados especiais, tanto você pode vir diretamente aos juizados aqui no Complexo Judiciário de Portilândia e também em cada comarca em que há juizados especiais, e trazendo um comprovante de documento de identificação e de residência e também daquela relação em que há o dano moral, alguma comprovação disso. Se você tiver acompanhado de advogado, você vai procurar um advogado e ele vai entrar com a petição inicial, isso lembrando que com o valor até de 40 salários mínimos. Outros casos pouco conhecidos também podem resultar em pedido de reparação por danos morais. Por exemplo, clonagem de cartão de crédito, descontos na conta bancária sem autorização ou até mesmo fratura causada por queda em via pública, mal conservada, mal iluminada ou mal sinalizada. Todos os processos dos juizados especiais, assim que há o ajuizamento da ação, imediatamente é marcada a audiência de conciliação. Nós, inclusive, pedimos muito para que as partes, até de entrar com a ação, busquem outros meios alternativos para que possam resolver o conflito antes mesmo de entrar com a ação. Por exemplo, através dos serviços de atendimento ao consumidor, através do Resolva Aqui, que é um programa do governo federal que você faz o acordo diretamente via internet, e também agora da mediação digital que existe no site do Conselho Nacional de Justiça. Seu carro é financiado. Todos os meses você se esforça para pagar a prestação e manter as contas em ordem. Mas em um triste dia, o carro é roubado. O tempo passa e a polícia não consegue recuperar o veículo, mas as prestações do financiamento continuam a vencer. E agora, o que fazer? Será que é possível deixar de pagar o financiamento por conta do roubo? Confira na próxima reportagem. No Rio Grande do Norte, só na região metropolitana de Natal, quase 7.000 veículos foram roubados entre janeiro e novembro de 2016. O número é quase 27% maior do que o registrado em todo o ano de 2015, quando foram roubados pouco mais de 5.200 veículos. Nós temos um cenário de incremento geral da violência, né? Isso a gente vê, analisa, nosso Estado gradativamente tem caminhado para uma situação de maior fragilidade, né, na defesa social. Nós temos uma
um quadro, um cenário do aparelhamento da polícia tem sido cada vez mais difícil, né? Nós temos os quadros de efetivo policial tem cada vez mais se tornado escasso, né? Nós não temos concursos com frequência, né? De modo a repor as aposentadorias, né? Os afastamentos. E, paralelo a isso, nós temos um incremento da violência como um todo. Uma vez que os veículos, né? Boa parte dos veículos que são roubados, eles são utilizados no cometimento de outros crimes, é natural que o meio, né, que vai ser utilizado pelo bandido para cometer um outro crime, é natural que esse próprio meio também venha de origem ilícita. Daí a gente vê o incremento dos roubos e dos furtos de veículos. O delegado titular da Delegacia de Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas explica que, embora o percentual de recuperação tenha aumentado, ainda é grande o número de vítimas que não conseguem reaver o bem, e o destino dado a esses veículos pode variar bastante. A maior parte, pelo que a gente analisa, né, efetivamente atende ao propósito criminoso, a outros propósitos criminosos, como, por exemplo, fazer um arrastão em casa, como, por exemplo, fazer outros roubos, né, ou o transporte do bandido entre um cenário e outro. Uma outra parte se destina à reposição de peças de veículos danificados, né, usados. Então, o veículo ele é desmanchado, são os populares desmanches, né, e essas peças são aproveitadas em sucatas, em comércios ilegais, comércios clandestinos de peças de usados. Por fim, uma menor parte é o que a gente chama do comércio de clonagem, que é aquele mercado em que um veículo é tomado, são suprimidos os caracteres identificadores dele, são colocados novos caracteres de um veículo que existe e que não tem ocorrência de roubo para ele, obviamente, e esse veículo é retirado do estado para ser comercializado em outros estados. Se ser assaltado e ficar sem o carro é ruim, pior é quando o veículo é financiado, porque o carro vai, mas as parcelas para serem pagas ficam. Segundo este advogado especialista em direito do consumidor, embora não exista uma legislação específica, já existem decisões judiciais em alguns estados que desobrigam as vítimas de roubo do pagamento do financiamento do tipo leasing. Já existem jurisprudências, principalmente no estado do Rio de Janeiro, onde existe a possibilidade do consumidor demonstrar que sofreu um furto, sofreu um roubo, que não agiu com culpa para que ocorresse aquele furto e o roubo e pedir para que, logicamente, não tenha que arcar com as demais prestações a partir da época do furto ou roubo. Como no leasing, efetivamente, só há o que se falar em transferência do veículo a posteriori da última parcela, aí o consumidor vai ter que arcar com as parcelas? Não. Ele vai poder ajuizar a ação, pedir para que a financiadora arque com as demais prestações, porque ele não tem mais o carro, nem a posse mesmo. Já quando o financiamento é feito na modalidade CDC ou por consórcio, mesmo em caso de roubo do veículo, as prestações devem ser quitadas. No CDC, no crédito direto ao consumidor e no consórcio, desde o início da relação, desde a primeira parcela ou até mesmo antes da primeira parcela, o documento do veículo já sai em nome do consumidor. Já no leasing, não. Apenas ao final do pagamento da última parcela é que ocorre a transferência do bem, registralmente falando, para o nome do consumidor. A única possibilidade seria se no início do contrato ele firmasse também, cumulativamente, um contrato de seguro, porque aí, tendo o objeto, o veículo, furtado ou roubado, a seguradora pagaria ao agente financiador ou ao consórcio as parcelas que ainda estavam em atraso e, logicamente, retirava a responsabilidade do consumidor. Independente da modalidade de financiamento e da obrigação de continuar a pagar as parcelas, melhor mesmo é tentar se proteger dos assaltos. O condutor do veículo precisa incrementar a sua atenção para fazer um controle de zona, um controle na região em que ele vai parar ou em que ele vai adentrar o veículo, para ver se naquele entorno, dos lados, nas calçadas, na calçada oposta, se não está chegando nenhum veículo suspeito ou nenhum pedestre suspeito, não é? E evitar que entre no veículo nessas circunstâncias, né? Essa oportunidade, que há essa distração, é utilizada pelo bandido para fazer a subtração. Pois é, prevenção é sempre o melhor remédio. E Justiça e Você fica por aqui. Na próxima semana estamos de volta com mais novidades para você. E até lá, você fica ligado nas notícias do Poder Judiciário pela internet, no site do TJRN ou pelos nossos canais nas redes sociais. Siga o TJRN e fique bem informado todos os dias.